Olá pessoal, aqui agora vamos dar início a mais uma parte do conteúdo, né, da nossa disciplina Civil 237, Materiais de Construção Civil, e a parte prática. Né? Nós vamos agora mostrar para vocês a prática que conduz à determinação da massa unitária e da massa específica dos agregados. Lembrando que todas as práticas são divididas sempre em dois módulos. Aqui no módulo 1, a gente entende a aplicação de engenharia desse resultado prático, e no módulo 2 nós vamos lá entender quais são os procedimentos para a condução da técnica com a melhor aplicação, para que ela possa gerar a melhor aplicação possível. A determinação das massas unitárias e das massas específicas dos agregados, elas estão muito relacionadas, e como sempre, né, à produção das nossas matrizes de cimento Portland e à melhor utilização desses agregados para que a gente possa ter um desempenho sempre mais efetivo e uma aplicação cada vez mais coerente desses materiais. Nós já conversamos lá na nossa aula teórica, né, sobre a influência desses dois parâmetros no dimensionamento e no próprio desempenho das estruturas de concreto no estado endurecido. A massa específica, então, ela está muito relacionada ao grão, né, aos minerais que compõem o grão. E a massa unitária está mais relacionada a como esses grãos se organizam num determinado volume conhecido. Né? Então, a nossa massa específica, né, ela pode ser determinada como sendo a relação entre a massa do agregado seco e o volume dos grãos, e não o volume que os grãos ocupam em um determinado recipiente com volume conhecido. Né? Então vamos lá. Essa relação ela é influenciada pela quantidade de sólidos de cada um desses grãos, e essa quantidade de sólidos está diretamente relacionada aos vazios permeáveis, aos vazios não permeáveis, aos vazios impermeáveis, aos vazios permeáveis e aos vazios entre os grãos. Né? Então, esses parâmetros aqui influenciam bastante a determinação do volume para essa massa específica. Então, quando a gente fala em relação a vazios impermeáveis e vazios permeáveis, eu estou dizendo desses vazios aqui, ó. Esses vazios aqui constituem a estrutura do grão, a estrutura da matéria, como os minerais se organizaram e como esses vazios surgiram. E esses vazios aqui, ó, que nós estamos representando por essa trajetória aqui, são os nossos vazios permeáveis, ou seja, eu consigo entender que um determinado volume de fluido que está aqui do lado de fora do ambiente é capaz de acessar esse caminho aqui, se armazenando dentro desses nossos agregados. É muito importante entender isso, porque parte da nossa técnica passa por preencher esses vazios com água. Tá certo? Bom, no agregado, para a determinação da massa específica para o agregado miúdo, nós vamos utilizar uma técnica muito conhecida, que é a técnica do frasco de Chapman. Tá? Essa técnica basicamente consiste em utilizar uma determinada quantidade de material seco, no caso dos agregados miúdos 500 gramas, e esse material é lançado dentro de um frasco de volume conhecido. Cada frasco de Chapman tem a sua característica particular, portanto ele tem a gravação das suas métricas e das suas medidas de forma muito particular, e a adição desse material seco, completamente seco, dentro desse frasco com o volume de água conhecido, faz com que haja uma variação na leitura desse frasco, e a variação dessa leitura desse frasco nos leva à determinação da massa específica dos agregados miúdos. Então nós estamos falando aqui da massa específica de cada grão desse agregado, tá certo? E não desses agregados num conjunto de um volume, que nós vamos falar ali sobre massa unitária. Então, reforçando, massa específica determina a relação massa sobre volume para um grão desse agregado. Nós conversamos sobre isso também nas nossas aulas teóricas, mas não custa reforçar aqui. Bom, essa nossa massa específica, então, para os nossos agregados miúdos, né, sendo determinada aqui no frasco de Chapman, tem a ver com essas 500 gramas, né, com esses 500 gramas que nós entramos aqui como material seco, e a diferença entre duas leituras, uma leitura inicial do meu frasco
uma leitura final do meu frasco e uma leitura inicial do meu frasco. Essa variação de leitura aqui acontece por conta da adição dessa massa de 500 gramas de material seco. Eu devo sempre fazer duas determinações, as determinações não devem diferir de 0,05 gramas por centímetros cúbicos e deve sempre ser expressa com 3 algarismos significativos. Tá? Então, essa é a técnica para a determinação da massa específica desse nosso agregado miúdo. Para o agregado graúdo, eu uso a técnica da balança hidrostática. Tá? Basicamente, eu vou pesar uma massa de material num cesto metálico imerso num volume de água. Ou seja, eu preparo esses meus materiais basicamente numa condição de massa saturada, superfície seca. Esses meus materiais são lançados dentro desse meu cesto. Eu coloco esse cesto totalmente em imersão dentro de um frasco, né? de um recipiente. Esse recipiente também tem um peso conhecido, a gente desconta também essa massa desse recipiente da medida, e eu faço com que esses meus grãos todos estejam aliviados da ação do empuxo. Tá? Isso faz com que eu meça somente o material sólido presente nesses meus agregados. Né? E toda aquela água que tiver inclusa ali nesse meu material, função dessa preparação da minha amostra saturada superfície seca, ela vai estar inclusa dentro dessa medição e o seu volume, então, vai ser desconsiderado. Né? Essa determinação, então, dessa massa específica na condição saturada superfície seca é a razão entre a minha massa da amostra na condição saturada superfície seca dividido pela diferença entre a massa da amostra na condição saturada superfície seca e a massa da minha amostra determinada submersa em água lá nesse cesto metálico. Né? E aí então eu tenho essa determinação. Essa técnica então me permite ainda determinar a absorção de água desses meus agregados graúdos, né, que tem a ver com essa quantidade de água que nós temos aqui, né, que são levadas para dentro do agregado graúdo quando da saturação por um determinado tempo, que normalmente é de 24 horas, para dentro desses vazios, e essa absorção de água é determinada então pela razão entre a diferença da massa da amostra na condição saturada de superfície seca e a massa da amostra seca pela massa da amostra seca. Então isso me dá um percentual de absorção. Quanto menor for esse percentual de absorção, significa dizer que menor é a quantidade de vazios permeáveis que eu tenho nesses nossos agregados. Né? Então, dessa forma, eu determino a massa específica para o meu agregado miúdo e a massa específica para o meu agregado, para o meu agregado graúdo, massa específica para o agregado graúdo, né, pela técnica da balança hidrostática, e a massa específica para o agregado miúdo pela técnica do frasco de Chapman. Muito bem. Então, aqui desse lado, né, nós temos a determinação das massas específicas para os agregados, e aqui nós vamos determinar a massa unitária. A massa unitária, então, desses nossos agregados é extremamente importante, principalmente quando a gente vai converter aquele nosso traço dimensionado no laboratório em massa para uma aplicação em volume ou uma aplicação combinada em massa e volume. Bom, eu devo selecionar uma quantidade de amostra que equivale ao dobro do volume do meu recipiente. Então, veja, eu não estou aqui dizendo que eu preciso de tantas gramas para uma granometria, tantas gramas para outra. Não, é o dobro do volume do meu recipiente. Existem nas normativas tamanhos de recipientes específicos para agregados miúdos e para agregados graúdos, para que eu tenha a determinação da forma mais precisa e mais uniforme possível. Tá certo? Bom, a determinação da massa unitária, então, é simplesmente a razão entre a massa de um agregado que é capaz de ocupar um volume conhecido desse meu recipiente. Tá certo? E essa determinação ela é muito simples. Basicamente, eu preciso ter algum cuidado no lançamento desses meus agregados dentro do recipiente. Na prática, no módulo 2 ali, você vai entender isso, você vai ver como que isso deve ser, como que esse procedimento deve ser executado, mas basicamente a massa unitária então vai ser essa determinação. Né? Uma equação um pouco mais detalhada lá para a prática
tem a ver entre a razão da massa do recipiente mais a massa da amostra, né, menos a massa do meu recipiente, dividido pelo volume, e aí então eu tenho o que nós conhecemos aqui como a massa unitária. Todas as práticas e todas as técnicas, os vídeos, os materiais também escritos estão disponíveis lá no nosso site, reciclos.fop.br/graduação. Pessoal, o conteúdo dessa nossa técnica é exatamente esse daqui. Vai ali no módulo 2 dessa nossa prática 4, que você vai ter então todo o desenvolvimento da técnica em laboratório. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.